A ambulância demorou mais de 1h30 e mamãe já estava sem fazer xixi há mais de 3h30. Olá pessoal, aqui Daniela Nério, quero contar um pouquinho de um dia que a gente foi de ambulância fazer uns exames aqui na minha cidade, para vocês terem uma ideia de como é a vida, né, de uma cadeirante acamada e da filha de uma cadeirante acamada, né. A gente tá fazendo alguns exames, a médica da família da unidade SUS, né, aqui da minha região, do meu bairro, pediu alguns exames para a mamãe fazer e aos poucos, né, eles vão autorizando esses exames e um dos exames foi a ressonância, né, ressonância magnética, que a médica pediu das 3 colunas, né, da lombar, da torácica e aqui de cima, né, e também pediu da cabeça. Então eram 4 ressonâncias, né, e essas ressonâncias elas foram marcadas há um tempinho atrás, porém a máquina deu um problema e a moça do hospital ligou para mim dizendo que estava remarcando, né, para outro dia porque a máquina estava em conserto, né, em manutenção. Beleza, então ela marcou para outro dia, que foi agora na semana passada, na quinta-feira, e a gente se programou para isso. No caso da minha mãe, gente, eu não consigo tirar ela de casa sozinha, porque aqui em casa tem 6 degraus e ela precisa ser levantada, né, na cadeira de rodas. A gente coloca ela na cadeira de rodas e para ela passar nesse espacinho aqui da porta da minha casa até chegar na rua para poder entrar dentro da ambulância, ela precisa ser carregada assim, 2 pessoas, né, para conseguir tirar ela daqui de casa. Então, por conta disso, não existe a menor possibilidade de eu sozinha conseguir levar a mamãe em algum lugar, tá? Então, é necessário essa remoção. Então, toda vez que eu tenho que fazer um exame com a minha mãe, eu preciso pedir com antecedência lá na unidade de saúde, né? Conversar com os agentes lá e assistência social e tudo mais, para conseguir essa remoção que é na ambulância. E aí eles tiram a minha mãe daqui na cadeira de rodas e quando chega lá na rua, colocam ela na maca, né? Transferem da cadeira de rodas para a maca e ela fica na maca dentro da ambulância e aí eu trago de volta a cadeira de rodas para casa e ela fica na maca. Quando ela sai lá no hospital também ela continua na maca, a menos que ela tenha que ser transferida também. No caso da ressonância, né, ela teve que ser transferida para uma outra maca e dessa outra maca, por conta do magnetismo lá, né, então é uma maca especial e dessa maca ela foi transferida para a máquina, né, então foram várias transferências nesse dia. Beleza, mas vamos lá contando do começo, né, o exame estava marcado para 10 horas da manhã e a remoção, né, a ambulância sempre pede para a gente ficar pronto 2 horas antes. O que acontece? Eles pedem isso porque muita gente não tem noção e acaba que quando eles chegam no horário, né, às vezes com 1 hora de antecedência, a pessoa ainda está tomando café ou ainda vai tomar banho, alguma coisa assim. Então eles pedem essa antecedência bem grande, né, de 2 horas. Só que a minha mãe, gente, ela faz xixi a cada 2 horas. Então eu não posso deixar ela fazer o xixi dela e esperar 2 horas para eles chegarem, senão ela vai ter que fazer xixi de novo. Então, o que eu faço? Quando tá faltando 1 hora, eu faço mais um xixi dela e aí coloco ela na cadeira, né, para fazer o xixi. E aí sim, eu coloco a fralda, né, e coloco a roupa dela, coloco ela já na cadeira para ela ficar esperando aqui. Normalmente eles chegam com no máximo 1 hora de antecedência, é o que normalmente tem acontecido, tá? E aí eles chegaram mais ou menos com 40 minutos de antecedência. Era 10 horas da manhã, o horário que estava marcado para ser feita a ressonância, e eles chegaram aqui em torno de 9h20 mais ou menos. Eu tinha feito xixi de mamãe às 9 e a gente ficou esperando aqui um pouquinho a ambulância. Eles chegaram, como sempre, trata a gente, né, com muito respeito, com muito carinho e tudo mais. Pegaram mamãe, transferiram, né, desceram os degraus, colocaram mamãe na ambulância e nós saímos daqui, né, em direção ao hospital, que é também um hospital da cidade, porque às vezes, quando a mamãe tem uma consulta ou um exame, às vezes é em Cariacica, às vezes é na Serra, né, depende de que exame ou de que consulta, e aí ela é levada, né, para o lugar que for necessário. Nesse caso, né, eles chegaram com 40 minutos de antecedência mais ou menos, e era um local perto, então a gente chegaria lá
com antecedência suficiente para ir lá na frente, fazer a fichinha, né, pegar o papel, resolver a burocracia e mamãe fazer os exames no horário. Porém, queridos, o que acontece? A gente saiu daqui com 5 minutos que a gente estava no carro, dentro da ambulância. Aconteceu um acidente, um senhor estava passando de bicicleta e um portão, acho que era um portão eletrônico, abriu, empurrou, bateu nesse senhor e ele foi arremessado para o meio da rua e ele tinha acabado de fazer uma cirurgia de coluna. Então, assim, foi uma coisa assim que todo mundo ficou com medo de ter acontecido alguma coisa, né? Então, ele precisou ser socorrido. E para quem não sabe, gente, uma ambulância não pode simplesmente passar por um acidente sem prestar o devido socorro, porque isso pode, de fato, salvar uma vida. Então, eles tiveram que parar a ambulância e ir socorrer esse senhor. Só que eles socorrem com o que eles têm ali, né, com o que dá para fazer, coloca aquele negócio no pescoço e tal, né, aquele primeiro socorro ali mesmo, mas eles chamam o SAMU. E aí eles chamaram o SAMU e eles não poderiam sair dali enquanto o SAMU não chegasse. Resultado, a gente atrasou pra caramba e no fim das contas, eu não me lembro exatamente o horário exato, mas a gente chegou mais de 10 horas no hospital, sendo que era pra gente ter chegado com antecedência. Então, mamãe já estava ali agoniada, o tempo passando, como a mamãe faz xixi de 2 em 2 horas, então o tempo tá passando, tudo isso prejudica ela. E aí que acontece, né? Foi, socorreu, o SAMU chegou, a gente foi pro hospital, chegamos lá no hospital, é um pouco assim, confuso, gente, porque cada lugar que você vai, as informações, né, às vezes são desencontradas, foi aquela coisa para poder conseguir saber lá qual que era o lugar, um falou que entrava por um lugar, outro falou que entrava por outro, aí eu entrei por um lugar, minha mãe entrou por outro lugar, né, com o pessoal, a equipe da ambulância, enfim, mas tudo bem, né, aí fui, conversei lá, quando chegou na minha vez de ser atendida, né, primeiro ela só pegou meu nome, quando chegou na minha vez para ela fazer lá a ficha, fazer a etiqueta, né, para colar em mamãe e tal, aí ela viu que, na verdade, só estava marcado uma ressonância. Eram 4 ressonâncias, né? Como eu falei, das 3 colunas e da cabeça. E aí eu vi a outra moça vindo e falando assim, tá marcado para uma, mas são 4 ressonâncias, né? Então vai atrasar todos os outros horários, porque ela marcou aí um horário só e era para ter marcado 4 horários. E aí foi aquela coisa, né? Eu falei, meu Deus do céu, porque eu não sabia também como que era o procedimento, se fazia de uma vez, ou se cada parte do corpo, né, fazendo diferente, eu não sabia. Mas aí quando a moça falou isso, que tinha que ser 4 horários e não um horário só como estava marcado, né, ia atrasar todo mundo e eles foram avisando as outras pessoas que iam chegando depois, né, da hora que estava marcado no horário depois de mamãe, que eu acredito que já tinham pessoas marcadas para 10h30, mamãe estava marcada para 10, né? E 10h30, tipo, a gente estava chegando lá, né? Aí eles colocaram a mamãe lá próximo do local, né? Eles estavam fazendo já uma ressonância em outra pessoa. E aí a moça veio com uma prancheta com várias perguntas. Eu não sabia que para fazer ressonância tinha tantas perguntas, mas ela me veio com um questionário, perguntou um monte de coisa. Sobre mamãe, sobre, enfim, muita coisa eu também não sei te falar aqui, mas uma coisa que eu precisei fazer lá também, que eu não sabia, isso fica o alerta aqui também para você, se você tiver alguma ressonância aí marcada para você fazer, é que não se pode passar hidratante, protetor solar, nem nada disso, e mamãe tinha passado um pouquinho de hidratante no braço, assim, para ficar cheirosinha, né, aqui assim no pescoço. E aí ela pediu para tirar. Aí, como eu não tinha como fazer isso, né, e mamãe na maca e tudo, eu fui no banheiro, ela me arrumou um paninho, eu fui no banheiro, molhei e tirei aquele banho de gato, né, gente? Tentei, né, tirar o máximo que eu pude o hidratante que a mamãe tinha passado, só na parte que ela que ela me disse, né, que tinha passado, que eu nem vi quando a mamãe passou, no rosto principalmente, porque segundo a mulher lá que fazia ressonância, diz que pode queimar, né, causar queimadura na pele. Então nós tiramos, né, um banho de gato, eu tinha uma toalhinha pequena, né, e aí eu sequei mamãe, né, ela me deu um paninho para eu molhar e eu sequei mamãe com uma toalhinha, que eu sempre carrego fralda, toalhinha, uma roupa a mais para mamãe, né, para caso aconteça alguma emergência.
E aí, mamãe ainda esperou um pouquinho. E aí, quando mamãe entrou lá para começar a fazer os exames, o doutor já tinha vindo, né, me avisar que levaria mais de 1h30. Então, toda essa demora, né, a espera para chegar a ambulância, a espera lá no atendimento do socorro do acidente, aí mais a espera dentro do hospital, e agora, né, ela ainda ia ter que ficar 1h30 lá dentro da máquina. E aí, gente, quando isso aconteceu, a equipe da ambulância, né, contactou lá a chefe, né, quem é responsável e tudo, e eles tiveram, naquele dia estava assim, uma demanda muito grande, né, e a ambulância é pela prefeitura aqui da minha cidade. E aí a demanda estava muito grande, e aí a chefe pediu para que eles fossem atender outra pessoa e depois voltassem para buscar a minha mãe. O que aconteceu? Eles saíram, me deram o telefone da chefe para eu poder ligar para a chefe para eles enviarem outra ambulância para a gente quando terminasse de fazer o exame de mamãe. Mamãe entrou na sala, levou 1h35 para ela fazer essas 4 ressonâncias. E aí eu liguei, né, quando eles liberaram mamãe, eu liguei para a chefe lá para me enviar uma ambulância, né, ou a mesma que estava, outra ambulância, eu não sabia, né, como seria. E aí, gente, ela me falou assim, ué, mas não ia ser 1h30 de exame? Eu falei assim, mas foi 1h35 de exame, né? Para ela passou tão rápido, acho que porque tava muita demanda, então ela nem viu o tempo passar. E nisso, tipo, né, deu o horário de almoço, aí já tava todo mundo tonto, né? Lá no hospital, as pessoas que ficaram lá comigo, que eram as pessoas que iam fazer o exame depois da minha mãe, né? Tava todo mundo com fome, aí você começa a ouvir, assim, tanta história, gente. O clima de hospital é realmente muito tenso, né? Eu acho que é realmente uma profissão que eu nunca seria, gente, da área da saúde, porque o cheiro, as conversas, as histórias que você vê lá, é tudo muito doído, tá? Então, assim, eu passei também um sofrimento lá, assim, no momento, enquanto eu me esperava, de ver tantas histórias, tantas coisas, tanta gente, assim, branca, assim, que parecia que estava morrendo, gente passando operada, gente que tinha acabado de ter o diagnóstico de câncer e chorando desesperada. Então, assim, foi tudo isso, né, gente? A gente não imagina, né? Às vezes, quando eu falo assim, eu levei mamãe para fazer ressonância, é só isso, e as pessoas não imaginam as coisas que a gente passa, mas na verdade o emocional da gente está sendo socado, né, em tantas coisas, né, nos detalhes ali, né. Então, assim, o pessoal que vinha depois de mamãe, que ficou todo mundo atrasado, todo mundo ali estava com fome, né, tinha uma senhora com o esposo que ela estava machucada, com a mão toda inchada, e o marido estava vindo fazer a ressonância, e ela já estava desde 3 da manhã, né, acordada, porque as pessoas vêm de longe, às vezes, para poder fazer o exame. A outra senhora também que ficou conversando comigo foi o que, assim, ainda mais aliviou o momento, porque era uma pessoa, assim, boa de conversa, sabe? Aí ficou contando história, né, ficou falando tudo, foi que, assim, fez o tempo passar rápido, né? Foi essa senhora que ficou conversando comigo, que também seria depois da minha mãe, né? E ela estava lá dando graças a Deus, porque esses exames são caríssimos, né? E ela dando graças a Deus que ela ia fazer de graça, né, que ela conseguiu pelo SUS. Então, assim, então foi isso, gente, mas foi assim, muito estresse de ver tanta coisa, né, aí apareceu depois o marido com a esposa, que você vê que ela tava assim muito mal, não sei o que ela tinha, mas ela tava com uma aparência muito ruim. Enfim, então assim, são várias histórias, uma pressão assim mesmo emocional de tanta coisa que a gente vê acontecendo ali, sabe? Gente entrando e saindo, muitos problemas, muitas coisas de saúde que a gente vê assim, cada um, né, com a sua cruz, e cada um, Deus dá força, cada um para aguentar aquilo que é a situação de cada um, né? Então, assim, aí terminou, minha mãe já tava, né, azul de fome, aí já tinha dado, eu não sei exatamente que horas que eu liguei para te falar assim certinho, mas eu sei que depois que eu liguei, essa primeira ligação que eu fiz para a chefe, eu esperei mais 1h. Esperei mais 1h, estava muito preocupada com a questão do xixi de mamãe. Mamãe estava de fralda, mas
Mamãe também tem a questão psicológica, né, que ela não consegue soltar o xixi, né? E às vezes justamente solta porque ela fica nervosa. Então, mamãe tem essa questão também emocional, sabe? Então, assim, ela não conseguiu soltar o xixi, né? Ficou segurando. Ela também já estava com fome. E nós ficamos lá tempo suficiente para dar 2 horas da tarde. E 2 horas da tarde é o horário do remédio dela. Eu não sabia que ia demorar tanto, então eu não levei esse remédio, né? E é o remédio que ajuda ela a não ter espasmo. Então a perna começa a dar soco sozinha, né? O espasmo são movimentos involuntários. E aí a perna fica tremendo, né? Fica agitada quando ela não toma esse remédio, né? Ela tem que tomar o remédio que ela tem que tomar para sempre. E aí ela ficou sem esse remédio, ela tava com fome, eu também quase desmaiando, com medo de não conseguir ajudar, porque nessas transferências, né, normalmente a ambulância vem com 2 pessoas, né? E aí nessas transferências de maca para maca e tudo, a gente acaba ajudando também para aquela segurança, aquele medo, né, de mamãe cair. Então sempre é bom 3 pessoas. E aí eu tava, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir ajudar? Porque eu já tô ficando tonta também de fome e tal. Mas eu tinha levado biscoitinhos, né? Nada demais, assim, esses biscoitinhos, né? Que é um pacotinho assim. E aí eu coloquei um pouco na boca de mamãe para dar pelo menos um salzinho para ela. Dei um pouquinho de água para ela também. E eu também comi um negocinho de biscoito para conseguir ficar em pé, né? Enfim, depois que deu 1 hora, aí eu ainda fui lá fora, né, para ver se tinha alguma ambulância lá, para ver se já tinha chegado, se talvez eles estariam me procurando, né, de alguma forma e tal. Cheguei lá, não tinha ambulância nenhuma, eu fiquei, meu Deus do céu, vou ter que ligar de novo. Aí até o segurança lá, né, o vigilante falou comigo, liga de novo, vê se eles estão vindo e tal. Peguei e liguei de novo. Quando eu liguei de novo, depois de 1 hora, a mulher ainda falou comigo como se fosse assim, eles estão indo, tipo assim, eles estão indo agora, né? Então eu esperei 1 hora pra, tipo assim, ter uma ambulância disponível pra vir buscar minha mãe. Gente, aquilo eu já tava assim, sabe? Porque assim, eu sei, eu entendo a situação das outras pessoas, mas como eu sei principalmente da minha situação e da situação da minha mãe, então assim, eu já tava assim, meio que assim, quase desesperando, sabe? Quase desesperando, pedindo força a Deus para eu não explodir ali, tá? Porque que acontece? Mamãe tinha feito xixi às 9 horas da manhã. Ela precisava fazer xixi, ela precisava tomar um remédio, ela tava com fome, né? E eu tava ficando, assim, preocupada. Mas ela tava bem, entendeu? Eu achei, assim, que realmente, assim, Deus deu força a ela e a mim pra gente aguentar esse dia que foi, assim, foi longo, tá? Para uma pessoa que tem tantas necessidades em prazos mais específicos, né? E aí, gente, quando eu liguei essa segunda vez, ela falou que já estava vindo e aí ainda demorou mais uma meia hora até chegar, gente. Eu sei que quando a gente chegou em casa, nós saímos de casa mais ou menos 9h20, mas mamãe tinha feito xixi às 9, né? Nós chegamos em casa mais ou menos às 3 horas. E até eu colocar a mamãe na cama, depois passar ela para cadeira de banho, ela fazer o xixi dela, né? A gente trocar de roupa ali. E eu ainda pegar a comida, eu peguei o que tinha, né, na geladeira, porque, né, não deu para fazer almoço, nada disso. Então o que tinha deu um té, né? A la francesa, né? O que tinha deu um té, eu peguei o que tinha e a gente comeu, a gente foi comer mais ou menos umas 3h30 da tarde, gente. Então, resumindo muito, né? Porque eu tô contando agora alguns dias depois, então eu não contei com tantos detalhes como foi a aflição desse dia, mas enfim, chegamos sãs e salvas, né? E graças a Deus fizemos as 4 ressonâncias, ainda vai sair o resultado, não temos o resultado ainda, porque demora alguns dias, e aí vamos ter esse resultado aí para tentar entender alguma coisa do que foi a causa que deixou mamãe assim sem andar, né? Se eu tiver mais notícia, tiver algum diagnóstico que até hoje eu não tenho, eu volto aqui para fazer um vídeo para vocês. Então foi isso, gente. Esperamos 1h30 depois que mamãe tinha terminado o exame, já estava lá, já precisando fazer xixi, com fome, com frio também, que faz muito frio lá, né, tadinha? Mas, graças a Deus, no fim deu tudo certo e a gente chegou em casa e ela fez o xixizinho dela e se alimentou e ficou tudo bem, graças a Deus.
Então foi isso, gente. Contando um pouquinho aqui para vocês entenderem, né, um pouquinho de como é a vida aí de quem tem essas dificuldades, essas limitações, né? Se você tem algum parente ou cuida de alguém, conta também um dia aí, uma experiência que você teve, se você quiser desabafar, quiser contar aqui nos comentários, pode comentar, eu vou gostar de ler o seu comentário, né? Às vezes a gente tenta explicar algumas coisas para as pessoas, mas eu vejo que muita gente não entende mesmo, e eu acho que realmente tem coisas na vida que é só quem tá na pele mesmo, né, gente? A gente conta um pouco, né? Isso aqui é um dia, né? Tem tantas coisas, tantos dias, tantas experiências, né, que a gente pode contar. Eu vou tentar contar assim mais vezes, vir aqui no canal e contar mais vezes, para vocês terem uma ideia de como que é a vida aqui, né, por aqui, como é que é a vida de alguém que tem essas limitações e de quem cuida também, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá aí o seu joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!